Quer gravar? Gravar. Agora foi. Então, voltando. Então, eu vou fazer uma apresentaçãozinha para vocês do que a gente vai ler agora. A gente vai ler esses autores, eu não sei se vocês já encontraram algum deles, né? O Heidegger, o Carnap, que é mais fácil, o Carnap não está lá, o Quine e tal. A gente vai procurar esses textos, tá? E tentar disponibilizar lá para vocês o quanto antes. Mas um pouco a questão agora é uma ideia de como a filosofia contemporânea se remete ao seu próprio passado. Então, o que significa a história da filosofia do ponto de vista dos elementos da filosofia contemporânea. É por isso que a gente vai ler, então, o Heidegger, né, esse Martin Heidegger, que é esse filósofo alemão, que faz um movimento de voltar aos filósofos originários, como ele fala, que, no caso, Parmênides e Heráclito e Anaximandro, que a gente não vai ler. Mas ele volta, então, para os filósofos que a gente chama de pré-socráticos, numa tentativa, como a gente vai ver um pouco, de superar as contradições da própria filosofia do tempo dele, que é o tempo do século XX. Outros autores vão ter um outro modo de lidar com a sua própria história, que é, na verdade, colocando essa história entre parênteses e pensando que a filosofia não é história, a filosofia é análise lógica. Num certo sentido, vocês vão falar, mas por que a gente vai estudar isso num curso de história da filosofia? É um modo de se relacionar com a sua própria história também, é a ideia de que eu faço tábula rasa da história, eu ponho a história de lado, a história não é filosofia, a história não é um problema filosófico, e eles não vão tratar a história como problema filosófico, e a filosofia tem uma outra função. E ambos esses autores estão trabalhando no século XX com uma questão que é o esvaziamento, no certo sentido, da disciplina filosofia. Ela se esvazia por causa dos seus conteúdos, que vão para outras disciplinas, a gente vai falar um pouquinho disso. Depois a gente vai ver, então, um pouco o que acontece na filosofia americana com o Quine, e, por fim, o texto do Porchat, que é um texto de um filósofo brasileiro, entrando um pouco nesse debate, que é um debate internacional. Então, a gente vai ver um pouquinho essas questões do ponto de vista da filosofia contemporânea. Volto a dizer para vocês, como eu já disse no começo do curso, que essa tentativa de fazer esse aporte na filosofia contemporânea é tentar explicar para vocês o porquê vocês vão ter professores que falam coisas tão discrepantes. E se tudo isso é filosofia? Então, por que existem vários modos de acessar aquilo que a gente chama de tradição filosófica? Alguns professores vão falar para vocês que a história da filosofia não é filosofia, é lixo, joga fora, não interessa. É erudição, né? Como eu falei para vocês. Outros professores vão ser muito mais ligados à questão historicista, vão ler o texto, vão ficar colados. E isso tem a ver com um determinado momento histórico da própria história da filosofia. Então, é pouco a questão que eu vou falar para vocês, inclusive eu chamei esse tópico, né? O outro tópico do curso se chamava a história como problema filosófico, né? Se ela pode ser filosófica com Kant, com Hegel, com Nietzsche, e agora é a filosofia e seus problemas históricos. Essa história é ou não uma herança da filosofia, e o que a gente faz, como é que a gente lida com essa herança. E o finalzinho, que vai ser provavelmente quando vocês já tiverem entregue a prova, tudo feliz, a gente vai falar um pouco de como o feminismo está pensando o tempo histórico da filosofia, do ponto de vista, então, de uma borda, uma margem, que são as mulheres, que vocês vão ver, não tem nenhuma aqui no curso, não é por uma questão simples, na verdade não é simplesmente dizer, coloca mulheres aí, houve toda uma tradição que apagou essas autoras, óbvio, a tradição apagou e a própria sociedade não deu lugar, e a gente não tem esses textos, então a gente não lê porque a gente realmente às vezes não tem, a gente praticamente não tem nenhum texto de uma filósofa grega, embora elas tenham escrito, a gente tem a Safo, né, que é uma poeta grega, enfim, mas pouquíssima coisa que não dá para realmente fazer um curso, já que a gente pensa o curso como um curso de textos, né? Eu posso citar nomes, mas citar nomes é uma outra coisa, não é acessar o pensamento dessas filósofas, que dificilmente a gente vai conseguir acessar realmente. Então, é um pouco a questão que a gente vai ver no finalzinho. Hoje, o João vai apresentar para nós aquele texto do Adorno, que eu tenho certeza que vocês leram com muito interesse e muita vontade de aprender e acharam um texto muito legal. E eu queria só fazer um comentário muito rápido. Eu li os dois primeiros fóruns e vou ler o outro agora essa semana. E eu fiz um comentário para cada um. Gostaria que vocês também dessem uma olhada no comentário dos colegas.
várias leituras estruturais estavam muito boas, tá? Muito bem pensadas, entenderam bem qual é a questão, e eu acho que vocês perceberam também o como isso é útil para a vida acadêmica de vocês, né? Vocês conseguirem transformar o texto numa estrutura, em compreender as formas da argumentação, faz com que o texto também se torne mais clarividente em algumas formas. A única coisa que eu vou apontar, que eu acho que quase todo mundo não, mas várias vezes as pessoas se confundiram, e é uma confusão comum, é a questão do público e do privado. Vale lembrar que público, a gente está muito acostumado com essa questão da república, da res pública, né? Aquilo que é coisa pública. Então a gente pensa que a razão pública é a razão do homem nas instituições. Só que a palavra em alemão, inclusive, é öffentlich, né? É aberto, né? Aquilo que é aberto, aquilo que é. E essa ideia do público ali é o público em relação à humanidade, enquanto que o privado é o homem em relação às suas instituições, né? O funcionário público, portanto, né, o funcionário das instituições, ele seria aquele que está empenhando a sua razão privada. Por quê? Porque é a sua razão individual enquanto homem de uma determinada época histórica. A gente também confunde um pouco essa questão da individualidade, porque, claro, ele fala que atingir a maioridade é tomar as rédeas do seu próprio saber. Portanto, uma questão que a gente leva muito para um elemento do indivíduo. Então, a razão individual seria essa razão. Só que não é que é o contrário disso, mas é um pouco diferente disso, porque, na verdade, ele não está pensando numa racionalidade individual subjetiva, no sentido como nós entendemos subjetivo, subjetivada, então aquilo que é só para mim, aquilo que é solipsista no limite, né? Eu entendo assim e só eu entendo assim. Ao contrário, é essa racionalidade que se põe a funcionar, que se põe a livremente pensar e consegue, portanto, perceber a ordem, a ordenação racional do próprio mundo por si mesma. Então, ela é para fora e ela é a racionalidade da história. Essa é a racionalidade que ele chama de pública, öffentlich, né, aberta, né? Então, essa questão que vocês confundiram um pouco, que é uma confusão comum por causa da própria palavra público. Para nós, o funcionário público, né, que seria o privado, né, enfim. E ele está falando muitas vezes desse público como homem erudito, né, aquele homem, portanto, que não está pensando como um homem comum, mas pensando por livros, pensando nos seminários, pensando nas altas conversas eruditas que vão movendo as ideias. Então, tem um pouco também essa ideia. Se vocês quiserem um texto que eu acho que ajuda a entender, inclusive a potencialidade dessas questões do ponto de vista que talvez aponte para a nossa época, eu vou indicar para vocês um livro que chama... Ai, vou ter que olhar lá em cima agora. Ditadura, Modernização Conservadora e Universidade. Debates sobre um projeto de país, eu acho que é isso. É mais ou menos isso, tá? Então, esse livro está na internet. Ele foi um livro que a gente fez a partir de um seminário aqui da UNB. Inclusive, tem vários capítulos que falam da história da UNB, um capítulo especificamente que fala da história do Departamento de Filosofia, que foi escrito pelo professor Márcio, que fala do Frei Mateus e de toda essa história, que depois, se vocês quiserem, a gente conversa um pouco sobre isso. E tem o primeiro texto, o texto que abre, na verdade, acho que é o primeiro texto é sobre Adorno, o segundo texto é um texto sobre Kant, que vai fazer exatamente essa pergunta: quem é o erudito? Quem são essas personagens que são citadas por Kant em resposta à pergunta o que é esclarecimento? Também eu indico bastante esse texto. Deixa eu só olhar aqui rapidíssimo se eu acho esse texto na internet, porque tem textos de vários professores do departamento. Isso, escrevi resposta à pergunta o que é esclarecimento, né? Modernização conservadora. Aqui, achei. Estante virtual, não, eu quero ele. Ele está disponível, tá? Para vocês na UFG, o PDF é disponível, tá? Então, vou pegar o PDFão aqui. PDF. Não. Então, ele é da universidade, da editora da UFG, tá?
Isso, você encontra tudo menos editora da FG. Que eu acho que também pode valer a pena para vocês entenderem um pouco. Não vou achar. Tem no estante virtual para vocês comprarem, se vocês quiserem, mas vocês não querem, né? Aqui. Nossa. Ó, gente, vocês descontem um pouco o site onde eu achei, porque tá assim o Prestes assim levantando a bandeira comunista, tá? Mas é só porque eu não achei em outro lugar, mas se vocês, olha, Prestes, Ressurgido e tal, mas assim, é só o livro que eu quero que vocês leiam, tá? Deem uma olhada. Tá? Então aí tem um texto específico que vai falar exatamente do que significa o erudito, porque há vários aí comentadores que vão trabalhar com esse texto, que pensam, inclusive, que o Kant está restringindo a liberdade de pensamento apenas ao erudito, apenas àqueles, portanto, que lidam com o texto, que lidam com a erudição. E sim e não, tal, aí o autor não se posiciona desse modo, mas comenta esse posicionamento, então acho que também é interessante, já que vocês estão bem acostumados já com esse texto. Então, vou passar para o João a palavra, para ele falar, então, do texto do Adorno para nós, né? Esse texto, não sei se vocês querem que eu explique um pouco por que eu coloquei esse texto. Esse texto, na verdade, ele é um discurso, né? Então, ele é, na verdade, uma coda, vamos dizer assim, dessa primeira parte, e ele vai passar um pouco por todos esses autores que a gente leu, falando exatamente de uma crítica a essa noção que vem atrelada à ideia de que a emancipação ela se dá na história, que é uma noção muito cara a nós, que é a de progresso, né? O progresso da humanidade, o progresso da ciência. Então, eu passo para o João e aí depois a gente conversa. Obrigado, Pri. Se eu falar alguma besteira, você me interrompe, tá? Porque realmente é um texto muito difícil. A gente até brinca às vezes que você tem que ler ele só uma vez, porque se ler duas vezes você não entende. Mas também muito importante, como a Priscila falou, a gente está trabalhando muito nesse curso a questão dos textos, de uma análise de texto, de uma análise de estrutura de texto, de estrutura de argumentos, e também uma análise de história, como que a filosofia trata a sua história, como ela traz isso para a gente. Então, na contemporaneidade, nós vamos ver não é um racha, mas assim, são visões diferentes de como tratar a história. Se a história da filosofia deve ser descartada, isso a parte da modernidade que a gente tem que levar a sério, ou a gente pode usar toda a história da filosofia para que se faça filosofia, né? Então, eu vou trazer o texto puro assim mesmo, não vou fazer uma análise crítica dele, nem submeter o Adorno a alguma avaliação, que foi o que a gente fez na disciplina de Ética e Educação. Então, eu vou trazer basicamente a estrutura do texto e como que o Adorno ele usa a história da filosofia como um exercício dialético para explicar a noção de progresso e ao mesmo tempo fazer uma crítica a essa noção. Então ele usa a história da filosofia para trabalhar a dialética do progresso e a sua crítica. Ao longo do texto vocês vão vendo em que grupo, em que time que a gente está, em que time o Adorno está, em que time que eu estou, se é da história da filosofia como algo realmente filosófico ou não. Junto desse texto, tipo assim, se vocês tiverem interesse no assunto, tem um que é muito bom do Habermas. Eu não gosto muito do Habermas, mas tem um que é muito bom, que é o Discurso da Modernidade. E que ele também vai fazer uma crítica sobre aqueles que excluem tudo o que veio antes da modernidade, basicamente tudo que veio antes da Revolução Francesa, né? E tem outros, tem o Bauman, tem autores brasileiros, Safatli, o Derrida, então tem uma galera muito boa aí que traz também esse exercício dialético, uma crítica à história, uma crítica da autonomia, então que é bem interessante. Então, como eu disse, é um texto bastante difícil, é um texto em que é muito trabalhada a história da filosofia e a sua dialética, a dialética do progresso. É interessante a gente primeiro pensar que existem duas coisas diferentes. Existe a noção de progresso e existe o conceito de progresso. Então, no texto, a partir de uma análise histórica e filosófica, o Adorno ele traz essas duas coisas, a noção e o conceito. A Pri explicou isso muito bem ontem, vocês não sabem, né, mas na aula de estética,
de que os filósofos eles não falavam assim, estética e filosofia da arte. Não, eles trabalhavam aspectos que fazem parte da estética, e aí sim surgiu uma disciplina que é especificamente uma disciplina de estética. A mesma coisa, os autores, sei lá, Santo Agostinho não usava a palavra progresso. Essa palavra é uma palavra moderna, é uma palavra contemporânea, mas ele trazia a noção de progresso de outra maneira, do mesmo jeito que Kant também trazia uma noção de progresso de outra maneira, sem precisar usar essa palavra. Então, por isso a gente fala que é uma noção, e não um conceito. Aparece com isso, com Condorcet. Então, aí, por isso existe a noção e existe o conceito. Então, nas primeiras páginas, o Adorno ele vai trazer a noção de progresso. Na primeira parte já, né, ele fala que se há um progresso, ele não confirma, né, mas se há um progresso, como todo termo filosófico, ele tem os seus equívocos. Então ele já sinaliza na primeira página que ele vai trazer uma crítica, né, a esses equívocos da noção de progresso e dos seus conceitos. E também ele justifica mais ou menos por que ele escreveu o texto assim. Quem lê os textos do Adorno, o Adorno traz muita humanidade nos textos, ele traz muita psicanálise, e às vezes uma estrutura muito bem organizada, e nesse texto não, é um texto corridão, que não tem divisão de parte, que não tem... E ele fala que não há como não empregar o conceito de modo grosseiro. Então, porque o uso da palavra progresso, ele é pedante, e ele apenas frustra, né, a promessa que ele traz. Então, mais ou menos, também é uma justificativa do texto dele, também ser um texto de uma estrutura grosseira. O que eu acho, eu gosto muito do Adorno, mas eu acho esse texto também, assim como a noção de progresso, é um texto muito pedante também. Então, ele para Acho começar... que o Adorno é sempre pedante, né? É assim, acho que tem uns bons. Inclusive, eu comprei um livro dele hoje. não, eu adoro, eu gosto, mas É, assim, mas eu em queria ele grego e não faz a tradução, e vocês entenderam, né? Então. é esse esquema mesmo. Então, já na página 218, ele vai falar o seguinte: somente são verdadeiras aquelas reflexões sobre o progresso que mergulham nele sem deixar de manter distância, de afastar o desastre extremo, total. Tudo mais que se refira ao progresso deveria cristalizar-se em torno disso. No estágio atual das forças produtivas técnicas, ninguém mais precisa passar fome na Terra. Então, ele faz o seguinte: ele trabalha essa noção de progresso através da sua dialética e de uma dialética da história e da filosofia, mas ele fala o seguinte, ó, a gente mergulha nesse conceito, a gente mergulha nessa dialética, mas tem que deixar uma distância, né? Sem deixar de manter uma distância, para não fazer uma análise, assim, casada, não esqueci o termo da palavra, mas uma análise condicionada, né? Uma análise independente. E, então ele traz também já uma crítica sobre as forças produtivas, que ele ia falar mais na frente, aqui essa página é uma página de introdução, de que se a gente fosse levar em conta a produtividade, né, ninguém mais passaria fome na Terra. Então, aqui mais na frente, a gente vai explicar o porquê por que ele falou isso, né? Na página 219, ele já constrói um argumento do que para onde ele quer levar essa noção, para onde ele quer levar o progresso. Que não cabe uma ideia de progresso sem a de humanidade. Então, como a Pri falou já no início da aula, esses autores contemporâneos, eles também vão trazer uma crítica da autonomia. Então, o que é autonomia? Eu sou o sujeito, eu sou um ser, dono de mim mesmo. O Sartre também traz muito dessa crítica de que eu me tornei tão dono de mim mesmo que... Ixi, o Michel não está conseguindo ver. Vocês estão vendo, gente? Então, tá. Será Galera, que eu vou desligar a câmera, então? Se todo mundo desligar, eu acho que fica mais leve. mas aí eu falo só com um monte de bolinha. Eu falo, então só fico eu aqui. Aí, tá, então como a Priscila falou, né, a crítica da autonomia é o seguinte: eu me torno tanto dono de mim mesmo que a gente esquece da noção de humanidade, a noção de sociedade, de uma construção do ser dentro do social. Então ele fala que uma ideia de progresso uma ideia de progresso é uma reflexão vazia, é uma reflexão que não faz sentido.
Porque se a humanidade ela fica confinada na totalidade constituída por ela própria, então ela não se deu nenhum qualquer tipo de progresso. Então ele já traz uma crítica à modernidade, daquele discurso da autonomia, de que se a humanidade ela fica na sua totalidade constituída no si próprio, ela não tem qualquer tipo de progresso. E o que o Habermas também traz no discurso da modernidade é uma crítica até a esse ego modernista, né, de que o progresso se dá através da modernidade e que tudo o que aconteceu para trás tem que ser jogado fora. Mas ao longo desse texto, ao longo de outros autores, também do Habermas, a gente vê que talvez não é bem assim, né? A gente não deve jogar tudo fora, né? E nas próximas páginas tem um argumento. Então, nessas primeiras páginas, 18, 218 e 219, ele vai construir o argumento da sociedade de que o progresso ele tem que ser visto como uma constituição da humanidade. Ele vai começar também a falar sobre a social-democracia, por que a social-democracia ela falha na noção de progresso, porque ela tem um ímpeto de revolução e de mudança, mas quando acontece esse despertar, ela cai em si mesma, porque ela para, ela entra num estágio de dormência, e vai citar o Hegel, Marx e tudo, e que ela não redime a sociedade, a humanidade. E só uma humanidade já redimida que pode ser vista como uma continuidade, como uma coisa que se move, não uma coisa que está parada em si. Então, o primeiro exercício histórico que ele traz é de Santo Agostinho, que ele cita a Cidade de Deus. Então, Agostinho, como eu falei, né, os autores, durante a história da filosofia, eles não falam especificamente a palavra progresso. Eles tratam do progresso, mas de uma maneira diferente, porque ainda não existiu um conceito muito determinado, existia uma noção. Então ele explica na página 221. Eu falo as páginas, que às vezes é bom a galera ir acompanhando e tal, né? Porque eu gosto de fazer esse exercício. A Priscila tem um caderninho e eu tenho apostilas. E a apostila, inclusive, que ela deu pra gente no primeiro semestre. Então, a grandeza da doutrina agostiniana consistia no que tinha de radicalmente original. Ela continha todos os abismos da ideia de progresso e empenhava-se em dominá-los teoricamente. Então, mesmo sem ter o conceito de progresso, em Santo Agostinho, na Cidade de Deus, existe uma ideia de progresso, né? E o Santo Agostinho consegue dominá-lo teoricamente. Então, primeiro, Agostinho ele já fala que a ideia de progresso, que não é essa palavra que ele usa, ele já traz em si o peso da desgraça. Porque Santo Agostinho ele vivia o contexto histórico dele de uma decadência do Império Romano. Ele vive o início do fim do Império Romano. Então ele vê a cidade lá decaindo, ele vê toda aquela estrutura, que era uma estrutura firme do Império, ruindo. Então ele vai pensar a Civitas Dei, a Cidade de Deus, que começa a ser construída aqui na Terra, mas que tem como seu objetivo alcançar essa Cidade de Deus. Então ele fala então que a noção de progresso em Agostinho é uma noção de redenção. É uma noção de que a redenção mergulha na história conforme o plano cósmico divino e opõe-se a ela após o pecado original. Então, ele traz a desgraça pelo pecado original e o ser humano constrói a sua redenção aqui, em vida, para que alcance a Civitas Dei. Então, o progresso, a noção de progresso em Agostinho, é essa noção de redenção. Ele fala que Agostinho reconheceu que redenção e história não existem uma sem a outra. Nem existem uma na outra, mas sim numa tensão cuja energia acumulada finalmente não quer menos do que a supressão do mundo histórico, do histórico mesmo. Ou seja, não existe uma diferença entre história e redenção. Então você constrói a sua história, né? Uma história de decadência, uma história de decadência é uma palavra que a gente vai usar depois, uma história de desgraça, e o progresso vai se dar numa redenção. Então é um progresso escatológico. A teologia a gente chama de escatologia, que é aquilo que está por vir, aquilo que vai ser o eterno. Então, na página 222, a partir da página 222, ele também já traz uma crítica a essa noção. Porque a redenção ele é um progresso individualista. Então, a partir do momento que eu busco a Civitas Dei,
a cidade humana, que o Agostinho vê, né, contemporaneamente a ele, essa decadência da cidade, ele, na página 222, o Adorno já traz que sem a sociedade, sua ideia é inteiramente vazia. Então, o conceito de progresso sem a sociedade é uma ideia vazia. Sem a emancipação e a construção da sociedade, a ideia de progresso ela não tem nenhum tipo de conteúdo. Então, na página seguinte a citar Agostinho, ele já traz uma crítica. Então, Adorno, durante o texto, ele faz isso. Ele traz um posicionamento histórico, de um filósofo histórico, e depois vai apresentar uma crítica. Então, isso é uma dialética da história, ele não submete a humanidade e a emancipação à ideia de progresso, ele faz o exercício contrário. Ele submete o progresso à noção de humanidade e de emancipação. Então, esse exercício de agostiniano ele se torna um pouco vazio. Na página 223, ele diz que o modelo do progresso, ainda quando transferido para a divindade, é o do controle da natureza externa e interna ao homem. A partir daqui, ele traz, então, uma noção de troca entre o homem e a natureza. Então, como que se dá essa troca? Então, ele introduz já a questão moderna. Depois de passar de Agostinho, ele vai falar da página 223. Que o controle da natureza externa e interna ao homem. Então, existe uma troca entre o homem e a natureza. E a noção de progresso na modernidade, ela vai estar junto com essa troca, com essa noção de troca. Como o homem conversa com a natureza, como ele explora a natureza, como ele cuida da técnica dentro da natureza. Então, na modernidade, vai surgir uma noção de progresso a partir dessa troca. Então, na página 224, depois ele cita Kant e fala sobre a autonomia, sobre o sujeito transcendental e tudo. E ele diz o seguinte: o progresso gerado pelo sempre igual consiste em que, em qualquer momento, ele pode enfim começar. Se a figura do progredir da humanidade evoca a de um gigante, que após sono imemorial lentamente se põe em movimento para depois desembestar, empeziando tudo que lhe surge no caminho, ainda assim o seu rude despertar é o único potencial de emancipação. Então aqui ele já traz a questão, aquele espírito de revolução que vem do século XVIII, do final do século XVIII, e ele fala eu lembro de 2013, né, que a gente falava assim, o gigante acordou. Quando tinha aquelas manifestações lá, e virou modinha, né, o gigante acordou. Então ele traz aqui que é essa figura do gigante, que sim, o levantar dele, o despertar dele, não o levantar. O despertar dele é um despertar de emancipação. Ou seja, é um progresso. Mas ele termina onde ele começa. Ele termina aí, nesse despertar. Porque quando ele levanta, ele já levanta desembestado, empanzinhando tudo. Então, aí ele traz uma crítica a essa noção de progresso na modernidade. E na iluminação. Então, a partir do iluminismo, na iluminação, existe um despertar. Esse despertar é um despertar de progresso, é um despertar emancipatório, mas aí quando ele surge, quando esse gigante acorda e levanta, aí desembesta tudo. E aí o progresso ele já termina onde ele começa. E foi mais ou menos, a gente viu isso também, né? Há pouco tempo. O gigante acordou, teve um progresso no despertar, mas depois saiu desembestado. Então, ele diz que essa ideia é antimitológica por excelência, porque ele rompe uma ideia de interesse. Então, aí, na próxima página que ele fala, né, que nessa medida se poderia dizer que o progresso se dá no ponto em que ele termina, é somente nesse despertar. Então, essa vontade de revolução, de iluminação, o progresso termina ali, nesse despertar, porque depois, nas próximas páginas, ele vai fazer uma crítica ao positivismo. Então, inclusive, foi o positivismo que trouxe na nossa bandeira a palavra progresso, né? As palavras ordem e progresso. Isso é uma noção positivista. Então, o que isso quer dizer? Essa vontade de iluminação e de tudo, mas que, como a gente sabe, a Revolução Francesa, que é um grande exemplo, que é o início da modernidade, que é o início das repúblicas, dessa vontade republicana, ela é mais ou menos uma mentira também. E aqui nesse texto ele vai dizer isso.
porque é uma revolução burguesa que despejava a palavra progresso e vomitava a palavra progresso por aí, mas que quando alcançou o que queria, o seu lugar ali de dominação, esse progresso ele foi adormecido de novo. Então, o progresso ele foi feito assim, enquanto a burguesia não tomava o poder. Mas quando a burguesia tomou o poder, né, aquela de igualdade, de fraternidade, que enfim, é uma balela, né? Não, porque fraternidade é essa que eu vou sair decapitando cabeças por aí, mas é isso. Mas aí, dentro dessa noção de progresso, ele fala que esse progresso ele foi adormecido. Ele serviu durante esse pensamento, esse despertar, mas depois ele foi adormecido de propósito, né? Porque também era fácil para eles. Então, então ele vai começar a trazer, sim, agora essa palavra da decadência. Né? Que a decadência foi a miragem daquele progresso que ainda não começou. Então é uma decadência do quê? É uma decadência daqueles que deveriam cair, mas só que depois não deu muito certo. Então, na próxima página, na página 226, ele vai trazer uma noção de progresso que é um pouco diferente daquilo que a modernidade fala, que é uma noção de que o progresso ele não é estar sozinho. A emancipação, a gente pode trazer na modernidade, em Agostinho a ideia de progresso era redenção. E na modernidade a ideia de progresso é a ideia de emancipação, de iluminação. Então, a emancipação, ela não é você estar sozinho, mas ele diz aqui que é você ser o primeiro de alguma coisa, e não o único de alguma coisa. Talvez eu vejo aqui uma crítica mais ou menos ao Kant, daquela ideia do imperativo categórico e tudo, é uma ideia minha, mas assim, ele vai falar depois, da perfectibilidade do sujeito. Então não é você ser o único, você é ser o primeiro. Então ele vai falar que, pois na medida em que ele vai citar o Altenberg, né? Pois na medida em que uma individualidade tem alguma justificativa, ela só pode ser algo primeiro, algo precursor de qualquer desenvolvimento orgânico do humano como tal, que, no entanto, se acha no caminho natural do desenvolvimento possível para todos os homens. Ser o único não tem valor. É uma miserável brincadeira do destino com o indivíduo. Ser o primeiro é tudo. Ele sabe que a humanidade inteira o segue. Ele apenas foi mandado na frente por Deus. Algum dia todos os homens serão inteiramente finos, delicados, amorosos. A verdadeira individualidade consiste em antecipar sozinho aquilo que mais tarde todos deverão ser. Então, ele vai trazer aqui essa ideia de progresso, de emancipação, dentro daquela questão que ele falou anteriormente, de uma construção social. Não de uma emancipação individual, mas uma emancipação que ajuda a levar os outros também a se emanciparem, dentro de uma construção social. E por isso que ele fala que a verdadeira individualidade, a verdadeira emancipação não é você estar sozinho, mas é você ser o primeiro daquilo que todos deveriam ser. É mais ou menos quando você gosta de um cantor, por exemplo, que ninguém gosta. Aí, do nada, ele vira uma modinha. Então, ali é sua emancipação, não é você gostar de um cantor sozinho, mas é você gostar da modinha antes da modinha virar modinha. Isso é legal. Quem já teve esse sentimento, às vezes dá raiva, tipo, eu gostava antes, então agora todo mundo gosta. Mas, né, a gente não pode ser erudito, né, de gostar das coisas sozinhos, mas de ser o primeiro a levar um movimento para os demais. Então, no próximo parágrafo, vai citar o Hegel e o Marx na teoria dialética, em que ele vai chamar de uma utopia descabelada, né, que é do manifesto, do comunismo utópico, do socialismo utópico. Ele vai chamar, eu acho que de utopia descabelada, por causa dessa noção um pouco de que tanto da emancipação do ser, quanto também da dialética hegeliana, que o Marx vai trazer para ele também. E no último parágrafo da página 226, ele diz o seguinte: a tendência rompedora do progresso. Eu gostava de irmão Vitor antes de muita gente.
Eu não sei quem é irmão Vitor, mas virou modinha, foi? Ah, tem um monte de gente que eu gosto. Eu gostava de Akira, agora Akira virou modinha, entendeu? Eu gostava sozinho de Akira, mas agora o próprio anime Naruto. É, realmente, ninguém gostava, agora virou modinha. E tem vários exemplos, né? Então, no último parágrafo da 226, ele vai fazer o seguinte: a tendência rompedora do progresso não se reduz a ser o outro do movimento expansivo da dominação da natureza, sua negação abstrata, mas pela própria dominação da natureza, suscita o desenvolvimento da razão. Então, aqui ele vai começar a criticar a ideia de progresso, que é a ideia do produzir. O progresso é produzir, 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 produzir. O progresso não é uma troca da relação humana com a natureza, mas é um explorar humano a natureza. E essa ideia desse progresso surge muito na Revolução Industrial, também, em certa medida, na Revolução, na ideia, eu não estou criticando Marx, eu vou me chamar aqui de liberal, mas é na ideia de Marx também, de exploração da natureza. Então, o progresso é isso, o progresso é o eterno explorar, onde se dá a troca dessa relação do homem com a natureza. Então, aqui ele fala que essa tendência rompedora, a modernidade ela trouxe isso, né? Essa ideia de uma dominação da natureza como um desenvolvimento da razão. E ele fala que também não é isso. Isso não é. Ele como é que é? Progrido, logo existo, É exatamente isso. Como se essa ideia de progresso fosse um eterno produzir, né? E a gente vive muito isso hoje. Por isso que às vezes, eu gosto de trazer esse texto. Não gosto não, né? A Priscila me fez gostar de trazer esse texto junto com a retrotopia do Bauman, porque mais tarde, no final do texto eu vou falar. E aí, para mim, ele trouxe essa noção de progresso, né? Ideia de progresso como acúmulo, é exatamente isso. Você acumular, 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 produzir, 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 e ele faz uma crítica a essa noção, né? Então, até a página 226, ele traz essa noção de progresso dada durante a história da filosofia. A noção agostiniana, de progresso como redenção, uma noção de progresso kantiana, até, eu diria, que é uma noção de progresso como uma perfectibilidade do homem, e uma noção de progresso como uma dominação da natureza. Uma ideia de progresso de acúmulo, de produção, de técnica. E ele fala que nada dessas coisas é progresso. Que isso é uma noção, ele faz esse exercício dialético, né, dentro dessa estrutura do texto, dizendo que isso não é progresso. E para mim, o ponto, ele vira a chave na página 227, que é quando ele começa a trazer agora não só a noção de progresso, mas a noção de conceito. Então, quando a palavra progresso já começa a ser empregada, quando ela começa a existir dentro da filosofia, então ele primeiro vem dizer o seguinte, que progresso não se restringe, como na filosofia hegeliana, da história, a circunscrever o âmbito daquilo que tem dialética, mas é dialético no próprio conceito, como as categorias da ciência e da lógica. Então, o conceito de progresso ele é dialético. Existe uma dialética dentro desse conceito. Então, ele não vai se restringir ao âmbito da história só da filosofia, mas ele vai ser construído também de uma maneira meio que, entre aspas, independente. Não sei se é essa palavra que eu posso usar, professor. Quando ele cita que junto com a ciência e a lógica, o progresso também tem uma dialética própria, né, no próprio conceito. Ele vai pensar exatamente a própria ideia de progresso. Se você não pode pensar nem como mito, né? Que ele falou assim que é uma crítica que o positivismo faz à noção de progresso iluminista, que ela seria um mito, mas também ela não pode ser pensada nesse sentido que você falou de um mero acúmulo, que é a nossa noção de progresso, né? Se você for pensar, o que é progresso? O progresso da ciência. O progresso da ciência é a ciência acumulando, 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 sem nenhum vetor, né? É um pouco essa questão, né? Que eu acho que ele vai falar aqui nessa página agora, 227. Fala aí. Esse vetor que a Priscila explica, né? Que, em resumo, eu escrevi aqui nessa página, eu vou marcando,
se dá para ver, tá? Fica branco, né? E anotando aqui, e vou anotando na página, que é isso, essa noção de progresso de acúmulo sem mesmo uma razão. Então ele fala que, nessa página, que a razão teórica, que é essa dialética do progresso sem a praxis, ela torna um homem um instrumento de propósitos. Então você sempre vai ter um propósito, que é um propósito de progresso. Mas esse propósito nunca vai chegar, porque ele é eterno. Você não pega essa dialética do progresso e transfere para uma prática. Você deixa ali dentro do próprio conceito e, tipo uma formiga, a formiga, ela trabalha, mas ela tem um objetivo, né? Porque todo o trabalho que a formiga faz é em prol é isso que ele fala, em prol da comunidade, não de uma emancipação individualista, mas é um trabalho social, né? Mas aqui ele traz que a razão teórica assim, João, dialética... Oi. deixa eu só, desculpa interromper, mas então basicamente a noção do progresso seria que ela precisa de um propósito, né? No fim das contas, ele precisa de um propósito, não é apenas progresso por progresso. Até nessa parte assim, até nessa parte é mais ou menos essa ideia. Mas depois ele também vai desconstruir essa noção dentro do próprio texto. Porque ele vai ler nesse mas que nunca para de trabalhar e vive pelo progresso da colônia. Não, mas aí o que a Priscila falou, né, é uma coisa mais teleológica, né? Mas assim, é porque o Adorno nesse texto, ele vai levando a gente por alguns lados, ele faz a gente acreditar, num certo ponto, nessa dialética histórica, e depois ele destrói esse argumento. Que é uma coisa bem hegeliana também, né, da negação. Você constrói e depois você nega. É isso que ele faz nesse texto. É importante a gente, igual a Priscila está fazendo durante o curso, trazer a estrutura do texto. Então ele faz isso, ele faz a gente acreditar numa noção que ele apresenta e depois ele derruba essa noção. Se a Pri puder responder os colegas aí. Peraí, cadê todo mundo? Cadê? Cadê eu? Ah, tá aberto o microfone. As questões, então, na verdade, o que o João está falando, assim, ele, na verdade, está passando em revista os modos como o progresso, como a noção de progresso se construiu historicamente. Evidentemente, a noção de progresso, ela surge com uma noção de emancipação, e ela surge com uma noção de emancipação, como ele falou, o João falou, em Kant, como uma emancipação da humanidade, que não necessariamente explica como é que é a história, em Hegel, como uma espécie de dialética do conceito. Essa mesma noção de progresso, ela sofre um revés, né, que é o que o João também falou, no próprio século XIX, com o positivismo, com uma leitura positivista dessa noção de progresso, em que progresso e ordem, na verdade, é um crescimento e um acúmulo de melhorias, vamos dizer assim, como a gente pensa progresso, né? Melhorias que vão se somando, tal, que não é a noção de emancipação. A noção de emancipação é uma noção teórica, ela não tem a ver com essa questão de uma dominação da natureza também, porque aí o progresso passa a implicar essa noção de dominação da natureza cada vez maior, cada vez mais potente, né? Então, um pouco essa questão. E aí, acho que depois o João vai explicar. E aí, a outra questão que eu acho que também fica. Só que o Adorno diz assim: sim, eu entendo a crítica que se faz à noção de progresso como um mito, que é esse mito teleológico de uma redenção que viria, que é da emancipação, a noção de emancipação, tal como ela era pensada no modelo hegeliano, no modelo kantiano. Só que, tudo bem, ela não é um mito, mas ela também não é um acúmulo. Então ele vai jogando com esses modelos de noção de progresso, né? E com as críticas que vão se fazendo dessa noção de progresso, mas ele também faz uma crítica, no certo sentido, a essa noção teleológica de progresso. Então, o progresso virá, ele é um desenho da humanidade, tal como Kant falava. Então, por enquanto, ele está fazendo um pouco esse panorama, né? Assim, que é um panorama dialético, como o João falou, né? O que significa ser um panorama dialético? Eu trago sempre todos os lados de uma questão para tirar desses lados de uma questão um terceiro vetor. Então,
Eu não nego nada de pronto, não é isso, não é aquilo, mas é isso e aquilo num terceiro, né? Um pouco aquilo que a gente viu no texto do Hegel, né? É o um que se extrinsica no outro para virar um terceiro, que é o um também com o outro. Então, é um pouco esse movimento que ele está tentando fazer, ele está tentando dialetizar exatamente essa questão do progresso. Mas fala aí, junto, nem sei se respondi as perguntas, né? Ele vai falar, daqui a pouco ele vai falar dessa analogia do Titanic. Então ele justifica, né, essa questão de que não pode ser visto somente como uma dialética, mas também como uma praxis, né? O impulso antimitológico do progresso não pode ser pensado sem um ato prático, que rompe a ilusão da autarquia do espírito, ou da autarquia da razão, e é por isso que o progresso não é algo a ser constatado na contemplação desinteressada. Esse progresso, mais para frente ele vai dizer que não, que inclusive Habermas ele vai falar isso no discurso da modernidade e em outro livro sobre essa questão dessa troca com a natureza. Ela se transforma nesse período numa coisa tecnocrata. Então a ciência ou a técnica ela traz para si a filosofia. É uma discussão que eu e a Priscila, os colegas do departamento têm nas disciplinas, né? Principalmente em estética. A filosofia é uma ciência? Talvez se a gente falar que sim, a gente entra num círculo vicioso. Mas se a gente fizer um movimento contrário, toda a ciência ela é filosófica. Então a ciência aqui, na emancipação, na iluminação, ela acaba se tornando uma ciência que tenta transformar a técnica em uma técnica pura. Mas isso não existe, uma técnica pura. Não existe uma técnica, uma ciência assim na filosofia. Existe técnica na filosofia. O argumento do Adorno é um argumento técnico. E às vezes, quando você constrói um argumento, quanto mais técnico você for, melhor o seu argumento vai ser. Porque sempre vai vir outro filósofo. Assim, existem coisas dentro desse texto que eu não vou falar para vocês, que não é o objetivo do curso, né? Que derruba o argumento do autor. E é uma coisa muito simples, mas que aí fica para quem quiser estudar depois, né? Que a gente está analisando aqui é o texto, a estrutura do texto. Mas que quanto mais técnica você usa, mais difícil você vai ser para alguém depois derrubar o seu argumento. Então existe técnica na filosofia, existe ciência na filosofia, existe. Mas o grande problema da modernidade é essa questão do acúmulo que a Priscila falou. É transformar tudo em técnica, tudo. Tipo assim, a técnica é exclusiva, ela é perfeita, ela... É a técnica como mera dominação da natureza. Enfim, o exemplo não é do Adorno, o exemplo do Adorno é o do Titanic, que o João vai falar daqui a pouco, mas o exemplo do Heidegger, de quem o Adorno não era um grande amigo, na verdade, é muito interessante para você entender. Ele diz assim, uma coisa é você construir uma ponte sobre o Reno, é uma relação com a natureza. A relação que nós estabelecemos com a natureza, que é a relação moderna, contemporânea, é a relação da hidrelétrica. A hidrelétrica, ela precisa que o rio deixe de ser rio, vocês viram lá no Tocantins, morrem todos os peixes e tal, precisa usar o rio até que o rio deixe de ser rio para que ele vire uma hidrelétrica, enquanto que a ponte sobre o rio é uma relação com o rio. Então, exatamente, um pouco essa questão, assim, o que é essa transformação da noção de progresso e da noção de ciência em mera tecnologia, nesse sentido. Como se toda a natureza estivesse sempre à nossa disposição, para a gente transformar essa natureza numa outra coisa a nosso bel prazer, e o homem também está à disposição dessa técnica. É um pouco essa questão da técnica, né? Eu peguei o exemplo do Habermas para não pegar o exemplo do Adorno, do Habermas, do Heidegger. Então assim, então essa técnica como uma dominação da natureza, como acúmulo, também ela surge nesse período, né? Mas também pode ser uma crítica que o Adorno faz de que, peraí, não é bem assim também. Tá, tudo bem, a emancipação, a iluminação traz a técnica, traz a ciência, mas a gente não pode transformar tudo nisso. Então, o progresso está aí, então a gente cai na naturalização da técnica, naturalização do trabalho, naturalização da exploração.
tudo nesse período. E acho que o Habermas, ele deixa isso bastante claro nas obras dele. Para quem tiver interesse em Habermas, procurar o professor Eric, que é o especialista em Habermas. Cara, é fé. Aí na página 228, ele também vai trazer o exemplo da pedra e da bomba atômica, que eu acho um exemplo muito bom. Porque se fez uma revolução com pedras. Ele diz basicamente isso. Mas que não é uma arma, uma pedra, ela não é uma arma, mas ela é usada como uma arma. Então a potência dessa pedra como uma arma, ela seria a bomba atômica? A gente pensar o progresso como esse acúmulo é a mesma coisa de pensar que uma revolução que é feita com pedras, a potência da pedra é a bomba atômica. Mas que com o advento da bomba atômica não haveria mais violência. Então isso é verdade? Isso é uma coisa que realmente faz sentido? Então ele vai criticar de novo na página 228 isso, de que enquanto a classe burguesa se viu oprimida, pelo menos quanto às forças políticas, ela se opunha à condição estacionária vigente. Mas depois ela vai trazer essa condição estacionária de volta. Então aí é mais ou menos aquilo que ele falou anteriormente sobre o gigante que acordou, mas realmente a emancipação daquele despertar, ele é o progresso, mas ele termina onde ele começa. 880, ou mata ou salva, mas ela é criada para matar. Nenhuma bomba atômica é criada para... É essa questão. Qual o sentido da pedra? É tornar uma arma? Ela tem uma essência do objeto. Então, como que a potência dela vai se tornar uma bomba atômica? Isso não faz sentido. Talvez a potência de uma pedra seja se tornar um edifício, mas não uma arma. É o mesmo argumento que algumas pessoas usam. Eu não posso ter arma em casa, mas eu posso ter um liquidificador. Mas o objetivo do liquidificador não é matar ninguém. É fazer suco, por exemplo. Mas se você desvia a essência do objeto, então não é culpa do objeto, é culpa daquele que desviou a sua essência, o seu objetivo. Então o liquidificador não é uma arma. É dissuadir pela potência da pedra, exatamente. Exatamente. E ele fala que mais ou menos foi isso que a burguesia fez na Revolução, né? Ele persuadiu a potência do progresso, a potência da emancipação. Ele deixou depois que tudo foi feito de uma maneira estacionária. Tanto que depois da Revolução vem Napoleão, né? Então, assim, a história mesmo, se você fizer uma análise da história, você vê como que as coisas se deram, né? Então, por isso que eu particularmente acho que a gente não deve jogar a história da filosofia fora. Que a gente não deve pegar, isso é uma opinião minha, pegar a filosofia antiga e tudo que veio antes da modernidade e dizer simplesmente que não presta. E é esse o discurso que a modernidade traz. Depois dessa parte, ele vai criticar também aquelas pessoas que falam assim, então o progresso, nunca existiu progresso e a gente nunca vai conseguir alcançar. E ele fala que também não é bem assim, que isso é um argumento. Ele fala aqui, né? Aqueles que com palavras novas sempre querem o mesmo, que não haja progresso, encontram nisso um seu pretexto mais perigoso. Ele se nutre do sofisma de que, como até hoje não teria havido progresso, não haveria por que havê-lo. Então, até nesse momento do texto, a gente pensa, então, Adorno não tem progresso e isso é uma besteira. Aí aqui ele começa a trazer outro argumento, dizendo por que há sim um progresso, mas que não é um progresso que a gente imagina. Que, como esse progresso hoje, que a gente pensa, o progresso do acúmulo, da dominação da natureza, do eterno produzir. Deixa eu ver aqui. Na página 229, ele vai dizer que, ele traz, né, o exemplo do Titanic, que aquele que esfrega as mãos com mal contida satisfação na lembrança do naufrágio do Titanic, porque o iceberg teria desferido o primeiro golpe contra a ideia de progresso. Esquece ou esconde que esse desastre, de resto não determinado por qualquer destino, suscitou medidas que evitaram, ao longo do meio século seguinte, catástrofes naturais imprevistas na navegação marítima. Então ele critica aqui aqueles que acham que não houve progresso e que nunca haverá progresso. Espera aí, também não é assim. Então, aqueles que com satisfação lembram do naufrágio do Titanic, eles esquecem que esse naufrágio ele serviu para que nos séculos seguintes, nas décadas seguintes, não houvesse mais esse tipo de acidente.
Então, eu anotei aqui que, isso eu lembro até o dia que eu anotei, foi numa aula de metodologia de ensino, que a Pri falou, os reveses do progresso, ele, dentro dele mesmo, oferece meios para que sejam evitados. Então, existem reveses do conceito de progresso, mas esses reveses, dentro da própria dialética do progresso, ele pode ser evitado. Então, ele traz esse exemplo do Titanic, a gente pode citar, por exemplo, o que acontece muito hoje, acidentes aéreos. Então, a gente é capaz de voar, mas os acidentes aéreos, eles são... um acidente aéreo, ele pode ser um objeto de um argumento de que voar não é um progresso, porque aviões caem, mas toda vez que um avião cai, se criam mecanismos novos para que o mesmo acidente não ocorra. Então, é um aprendizado. Um pouco perverso, mas é um aprendizado. Então, o progresso, ele cita aqui que o progresso, dentro dele mesmo, ele vai oferecer meios para que os seus reveses sejam evitados. Então, os desastres provocados pelo progresso sempre serão, afinal, remediáveis pelas próprias forças deste, e jamais pela restauração da situação anterior. Quer falar? Queria falar. É um dos exemplos também que a gente pode tomar, que o que o Adorno está falando aqui não é... Por um lado, você tem a noção de ciência positiva, né? Então, aquela ciência que é o acúmulo, como... Por outro lado, quase que uma ideia mítica de que a natureza se vinga, né? Um pouco. Por isso que aqueles que esfregam as mãos, tal... E aí a gente pode pensar assim, algumas pessoas achando assim, a natureza se vinga da humanidade, como se, né, existisse esse impulso no coronavírus, na AIDS, que é também um discurso corrente. Então, o que o Adorno está tentando pontuar é que não é nenhuma coisa nem outra, né? Um pouco essa questão também, né? Assim, sabe? Porque também é assim, vamos fazer uma crítica, depois ele vai falar, acho que o João vai falar também, né? Das noções irracionalistas, que aí ele cita o Nietzsche, né? O irracionalismo. Então, claro, a racionalidade, ela deu com os burros na água, a racionalidade iluminista, Kant, Hegel e tal, eles erraram, então a gente vai partir por uma espécie de irracionalismo desenfreado, né? E aí achar que um elemento mítico, que a natureza se vinga, que é exatamente isso que ele está tentando colocar num certo patamar cruel, é claro, mas dialético, né, nesse sentido, né, enfim, só queria lembrar esses exemplos, que é um pouco o que ele está falando, assim, por que você esfrega as mãos que o Titanic foi afundado? É quase, olha só, o homem quis dominar tanto a natureza, né, aquela coisa que a avó da gente fala, a bisavó de vocês, né, tá vendo o que o homem faz, a natureza devolve. E quando tinha aquela coisa da AIDS, tá vendo, veio dos animais, veio da promiscuidade do humano. Então, como se existisse essa relação mítica com a natureza, que ou é dominação pura, ou é uma relação cindida de mito, né? Então, um pouco essa questão que ele está tentando pensar também dentro desse texto. Mas, enfim, falei demais. É como se a natureza fosse revanchista, né? Mas a natureza ela não é revanchista. Primeiro porque a natureza ela não é racional. Não ser racional. Né? E Spinoza a natureza ela não é um ser racional. Então ela não vai se vingar da gente. Ela não é revanchista. E se ela for também, ela pode ser racional, mas ela não é afetiva, se for assim, né? Ela fica com ódio, ela fica brava, né? Assim, e é engraçado também, nada a ver, mas assim, se você for pensar, é um pouco o que a gente fala do mercado, né? Acalmar o mercado, o mercado reagiu como se o mercado fosse um ser vivo, né? Assim, então, um pouco essas relações que o Adorno está tentando pontuar. Professora, olha eu aqui de novo atrapalhando a aula, né? Deixa só eu perguntar, justamente com esse conceito da natureza não ser racional e porventura não, e ela não ser revanchista, isso não entra também em choque com o conceito religioso de Deus, que Deus se vinga se você pecar e fizer isso, aquilo, outro, e isso não entra em choque? Então, aí eu acho que o João pode explicar melhor, mas por que ele começa com Agostinho, né? Agostinho é santo, para começar, né? Quando ele pensa na cidade de Deus e tal. Claro que o Agostinho está pensando numa ideia de redenção, que é uma ideia de redenção cristã, entendeu? Escatológica, né? Mas
por que o Adorno começa dizendo que Agostinho, apesar de não ter a palavra, já pensando nessa questão de progresso? Porque ele está pensando, Agostinho está pensando só numa redenção, que seria aquela redenção do fim dos tempos? Sim e não, porque ele pensa também uma relação, né, do atrito entre a cidade de Deus e a relação histórica. Então, a cidade de Deus, ela existe porque ela está dialeticamente implicada numa relação com o homem, com a cidade dos homens, né? Se vocês quiserem fazer ela tem que descer, ele fala, né? De alguma forma, ela tem que descer deixa eu achar aqui o trecho que ele fala, né? Ele tem que descer, de alguma forma, ao factual, ela tem que mergulhar na história. Essa cidade de Deus. E é a função que ele está tentando pôr no progresso, né? Você teria essa linha, que o João falou bem, né? Meramente teórica, dialética, de que o espírito se emancipa, você teria essa linha que o progresso da ciência, que é puramente factual, que é o positivismo, e ele está tentando mostrar que, na verdade, você tem que pensar que essa racionalidade ela tem que descer à terra, mas que aquilo que também está acontecendo no mundo meramente factual, ele não se explicita em si mesmo, não é a verdade, né? Essa ciência do progresso, tal. Então, um pouco essa questão que eu acho que ele está colocando também, voltando um pouco àquele primeiro texto do Kant. Existe toda uma leitura, existem dois modos de ler, de que a noção de progresso, a noção de emancipação e a noção de iluminismo seria simplesmente uma espécie de laicização do tempo cristão. Que esse tempo é cristão, sim, ele não é o tempo grego, né? Como eu falei para vocês, o tempo grego é o tempo do eterno retorno, é o tempo circular, tal. Esse tempo que nós estamos descrevendo aqui é um tempo cristão, que tem um princípio em algum lugar e vai em crescendo para algum outro lugar. É a nossa noção de história, inclusive, né? Da linha histórica, né? Tal, a história como uma linha que a gente desenha, assim, inclusive, né? Que a Hannah Arendt fala, eu tenho um ponto zero e vai infinitamente para o passado, como vai infinitamente para o futuro, que é como a gente pensa a história. É óbvio que isso está marcado. Agora, o que o Adorno está tentando mostrar é que não é uma mera laicização, ou seja, não é uma mera transposição para um universo laico daquilo que seria o tempo da redenção. O tempo, é claro, tem parentescos, é um pouco essa questão. Então, tem a ver, quando você pensa que a natureza se vinga, sim, tem a ver com uma noção mítica, ou, se vocês quiserem, religiosa, né? Mas assim, é um pouco a questão que ele está pondo, né? Assim, isso não está nem no Agostinho, né? Enfim, no fundo. Isso é filosófico, né? Mas tem a ver, sim, há todo esse debate. Há vários autores, principalmente os autores que criticam Adorno, lá, que isso é uma mera laicização de um tempo cristão. Vocês simplesmente inverteram, né, a chave, né? Ao invés de ser o horizonte da redenção da cidade de Deus, vocês colocaram no horizonte o progresso. Enfim, ou a emancipação, ou a teleologia. E agora eu não acho o microfone para tirar o microfone. O que eu faço? Ele sumiu, gente. Achei. E esse objetivo, essa teleologia, nessa noção da emancipação, é um objetivo eterno, né? É um objetivo que não chega em lugar nenhum, quando tratado tão somente pela dialética, quanto pelo que segue adiante. Na última frase do texto, ele vai dizer isso. Mas antes da gente chegar lá, a gente vai trabalhar outros argumentos. Então, na página 229, ele vai dizer, eu marquei isso aqui com várias cores até, que não é a perfectibilidade dos homens que garante o progresso. Então, assim, a gente pode ver aqui uma crítica tanto ao Agostinho quanto ao Kant. Acho que são os dois autores que mais vêm, assim, para mim, tanto a perfectibilidade do homem em relação a Deus e ao Espírito, e a redenção, quanto a perfectibilidade do homem em relação à sua emancipação e a sua iluminação e ao seu progresso. Na próxima página, deixa eu ver aqui. Ele vai falar da subjetividade, de que
O argumento de que não há progresso porque ele não ocorre no interior dos homens é falso. Ao supor a sociedade no seu processo histórico como imediatamente humana, e tivesse sua lei naquilo que os próprios homens são. Mas está na essência da objetividade histórica que aquilo que os homens fizeram, as instituições, no sentido mais amplo, ganhem independência frente a eles e se convertam em segunda natureza. O atual bloqueio da ideia de um progresso que transcenda seus limites advém da circunstância de que os momentos subjetivos de espontaneidade no processo histórico começam a atrofiar-se. A subjetividade móvel não pode ser concebida fora da trama social. O decisionismo existencialista é somente um movimento reflexo em face da totalidade sem fissuras do espírito universal. Então ele vai trazer aqui, mais ou menos, né, a partir do existencialismo, como se fosse um bloqueio da concepção de progresso. Principalmente em Nietzsche, que é uma crítica, assim, começa a criticar Nietzsche, de que é um progresso, uma coisa desenfreada, que até não sei a palavra certa assim para explicar, mas que existe um bloqueio na noção de progresso, então os existencialistas vão falar, então aquela palavra, né, foda-se, igual Schopenhauer e Nietzsche, você lê os caras, você fica, entendeu? Quer falar preto, que não existe moral, que não existe progresso, que não existe lei. O Nietzsche exatamente tira, inclusive, essa questão, né, de por que você não pensa o tempo como circular, enfim, você tira um pouco esse elemento, vamos dizer assim, da emancipação e da própria racionalidade do trono, né, que ela tem, vamos dizer assim, esses elementos tem no desenho do progresso. Então, eles são críticos, é por isso que então, o existencialismo, quer falar, o existencialismo ele está fazendo uma crítica, na verdade o Adorno é bastante crítico ao existencialismo, né? No sentido de que, num certo sentido, o existencialismo ele aposta numa subjetividade espontânea, né? Uma espécie de subjetividade fundante. Então, nessa questão um pouco, né, que o João falou. Então, você tira do horizonte essa relação da humanidade e joga essa relação para dentro, né? O Adorno, na verdade, o texto do Adorno a tese, né, de habilitação dele é sobre Kierkegaard, e ele fala exatamente isso. Kierkegaard pega a dialética hegeliana que é na história e joga para dentro da interioridade do homem, como se você engolisse a história na subjetividade individual. Essa é a leitura, evidentemente, do Adorno, do próprio existencialismo. E ele diz que exatamente essa questão que parece que cinge, que parece que vai fazer uma crítica ao progresso, ela é, na verdade, simplesmente uma espécie de internalização subjetivista do mesmo procedimento dialético, né, que estava dado na história. Então, ele está fazendo uma crítica nesse sentido, tá? Que o Heidegger também vai fazer ao existencialismo. Depois a gente tenta ver isso, se a gente conseguir. Porque o existencialismo também está tentando responder às mesmas questões que essa crise da filosofia, né? Desses anos 60, né? Acho que esse texto é de 60, não é? Acho que é de 62, não? Se não me engano. Não sei. Acho que é de 60, Por aí. Eu sei que o Adorno morreu em 69. Só sei isso. É que eu queria até falar para os colegas, né, que tipo assim, às vezes no texto não está explícito, né? Ele não fala assim, o existencialismo, o Nietzsche faz isso, o Nietzsche ele cita nome, ele cita ideias, ele cita pessoas, mas geralmente dentro dos textos filosóficos não tem citação. Tipo, que fulano é isso, fulano é aquilo, que o existencialismo é isso. Não, é uma coisa mais é implícito ao texto. Então, por isso que nesse curso a gente está tentando passar o quê? A gente não, Priscila, né? Eu sou só um monitor. De estrutura do texto, estrutura argumentativa, daquela coisa que às vezes a gente está estudando um texto, aí o professor vai falar, volta ao texto, a gente vai ficar com raiva dele, vai falar, mas para que eu vou voltar ao texto se eu já li o texto? Mas geralmente está dentro do texto. É aquilo que está entre o preto e o branco da página do papel, né?
É por isso que na leitura de um texto filosófico, por isso que as matérias de introdução a gente faz esse trabalho de ler o texto na sua estrutura, de ler o texto naquilo que ele traz dentro dele, às vezes às vezes não, tem que deixar as coisas de fora. Muitas vezes a gente tem que deixar de lado de que um filósofo ele era escravocrata, que ele era nazista, que ele era alguma... É o texto. Eu não estou jogando aqui o Adorno, eu estou fazendo uma análise do Progresso, que é um texto dele. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que fazer esse exercício. Já antecipou a crítica ao Heidegger, né? É isso mesmo. E é isso mesmo. Então, nessa página 231, nessas duas páginas, 230 e 231, ele faz essa crítica ao existencialismo. Isso é poético, é. Nietzsche. Isso é poético, é. Mas eu acho que uma galera do departamento, se ver esse vídeo, vai me enfocar. Como que você passa isso para os calouros, que não sei o quê. Mas é isso aí. Então, ele, na 230 e 31, ele faz uma crítica à subjetividade e diz, no início da 231, né, que as instituições esclerosadas, as relações de produção, não são pura e simplesmente o ser, mas, ainda quando onipotentes, são algo feito pelos homens e é algo revogável. Então, assim, existem as instituições, existem os modos de produção, existe a sociedade, e num resumo eu coloquei aqui que a naturalização e o bloqueio da concepção de novos progressos não é algo onipotente, mas é revogável. Aqui tem muito a ver com uma anotação das oficinas, né, de que a galera não criava utopias, mas existia um bloqueio na concepção de novos progressos, na concepção de utopias, mas que isso é uma coisa revogável, né? Que tem essa ideia um pouco também de que o mercado não é uma segunda natureza, né? Então ele não tem humor, ele pode ser simplesmente colocado, revogado. Ele é uma criação humana, né? Então essa naturalização, vamos dizer assim, do status quo, né? De que o mercado seria assim, né? Esse elemento. Embora ele não cite essa palavra, mas é um pouco essa questão, né? É que, igual eu falei, ele não explicita as palavras, mas ele faz uma crítica ao existencialismo, ele critica a subjetividade, ele critica o mercado, ele critica a social-democracia, e isso tudo está implícito ao texto, não está uma coisa clara. Você tem que ler e ver. Eu leio esse texto desde o primeiro semestre, estou no quarto semestre, e todo semestre eu pego esse texto para ler, porque toda vez eu descubro mais coisas assim que eu não sabia antes. Então, por isso que aí, muitas vezes, os professores vão falar para vocês, volte ao texto. Ah, professor, não entendi tal parte. Volte ao texto. Porque é uma crítica também que eu faço de que comentador não deve ser lido na graduação. Comentador deve ser lido na pós. Na graduação, você tem que ler o que... Muita gente critica o cânone, né? E aqui eu vou defender o cânone. E se existe os filósofos que a gente estuda, então ele tem que ser estudado. Então, eu não posso fazer uma graduação sem ler os filósofos, sei lá, o que está na coleção Os Pensadores. Tenho que ler os caras, depois eu ler um comentador, mas tem gente que se forma lendo comentador. Tem gente que faz tese só de comentador, e eu acho que o caminho, como a gente está trabalhando nessa disciplina, nos textos, a análise de texto, o caminho não é muito esse. É muito fácil pegar um comentador do Adorno e ler esse texto dificílimo. Mas a gente tem que ler os textos, tem que voltar aos textos muitas vezes. É difícil, é chato, ainda mais Hegel, ainda mais aqui do Adorno, que são textos muito difíceis. Mas agradeçam, porque teve gente que me passou Habermas no primeiro semestre, que é mais difícil ainda. O Eric no primeiro semestre, em IPF. Passou só Habermas, só do início ao fim. Então foi puxado. Mas assim, eu reclamo do Eric, mas eu agradeço muito ele também, porque se ele não tivesse feito isso, eu teria passado, eu reprovei na matéria dele, porque eu reprovei o primeiro semestre, mas eu não teria feito esse exercício aqui, de voltar ao texto, já fazer anotação no texto, de marcar o texto. Então, essa coisa bem do Eric, assim, que eu peguei dele. E aqui na página 232, ele vai trazer uma justa posição da filosofia nessa questão do progresso, né? E também uma crítica ao discurso da modernidade, que ele vai fazer o seguinte, ele vai falar, a Priscila falou desse progresso de Commons, né?
um progresso em cima do outro. Ele vai criticar isso, que ele fala o seguinte: todos os progressos nos domínios culturais concernem ao domínio do material, à técnica. O conteúdo de verdade do espírito não é indiferente a isso. Um quarteto de Mozart não é apenas melhor elaborado do que uma sinfonia da escola de Mannheim, acho que é isso, mas ocupa posição superior também no sentido enfático de elaboração melhor, mais justa. Por outro lado, é problemático se, com o desenvolvimento da técnica, da perspectiva, a pintura da alta renascença realmente superou a supostamente primitiva. Então ele fala que isso é problemático. Dizer que a pintura renascentista, por trazer a perspectiva, ela é superior a uma pintura primitiva. Ou seja, o argumento filosófico que traz dentro de si a emancipação e a iluminação, que seria a perspectiva numa pintura, ela se torna superior a um pensamento em tese, entre aspas, primitivo. Ele diz que isso aqui é uma problemática, ele fala que isso é um problema. Então, essa justa posição, que ele vai falar na palavra, essa gradação, ela não é o progresso. Então, ele também traz uma crítica a esse tipo de pensamento. E na página 233, ele cita Hegel, cita Marx, fala sobre da ordem, o retorno à natureza e tudo. E ele fala que, em lugar algum, talvez, o paradoxo de que haja um progresso e, contudo, não haja, é tão drástico como na filosofia, a sede mesma da ideia de progresso. Então, ele traz a filosofia como sede dessa noção, então por isso que ele faz. Por isso que é importante fazer essa dialética histórica. Porque depois, no último parágrafo, vocês vão ver que ele poderia só escrever o último parágrafo e já estaria dando ali um conceito. Mas ele traz a história da filosofia nessa linha para dizer que a filosofia é a sede mesmo do progresso. Mesmo que não tenha esse conceito, sempre durante a história tinha essa noção. E que esse paradoxo de que haja um progresso e de que não haja não é tão drástico em lugar nenhum quanto dentro da própria filosofia. Aí, de novo, ele vai citar Kant, vai citar Hegel, que acho que fica muito repetitiva essa parte, então eu vou pulando aqui. Aí, na página 234, ele diz que, no final do primeiro parágrafo da página 234, também a filosofia não está isenta de sucumbir àquele progresso, àquele retrocesso, que certamente não é melhor do que a crença no progresso da qual maliciosamente se escarnece. Então, esse ponto aqui é muito importante, que acho que vai responder as perguntas dos colegas. Não existe lugar em que a ideia de progresso seja tão cara quanto a filosofia. Então, por isso que ele faz essa dialética histórica. Mas também a gente não pode sucumbir a um retrocesso. O que eu chamei na aula de ética e educação de uma recaída, que é o que o Bauman também usa na retrotopia. Por conta de todas essas críticas à noção de progresso, de justa posição, de dominação da natureza, de tecnocracia, e de... Por que ele critica a tecnocracia? O Adorno ele traz textos muito humanos, como eu disse no início da aula. Ele fala muito sobre humanidade, sobre psicanálise, fala muito sobre... Não sobre Freud. As ideias do Freud, ele traz muito nos textos dele. Então, a gente não, essa crítica à noção de progresso não nos permite sucumbir a um retrocesso, não nos permite sucumbir a uma recaída. O fato de você não jogar fora a história da filosofia não quer dizer que a gente tem que retornar ao passado. Por isso que vem a retrotopia, por isso que vem o texto do Benjamin sobre o anjo do progresso e tal. Por quê? Porque o retrocesso não é melhor do que a crença no progresso, da qual maliciosamente se escarnece. Então, se escarnece maliciosamente o progresso. E o Adorno ele sempre critica muito o fascismo, muito. Nos textos dele existe uma crítica muito forte ao fascismo. O que o fascismo faz? O fascismo ele volta ao passado. Ele volta a uma utopia, que a gente vai falar que o Bauman vai falar na retrotopia, a um passado idealizado, a um passado que não existe de fato, mas que é pensado pelo homem como uma coisa que vai ser um novo futuro. Então, essas pessoas, elas escarnecem maliciosamente dessa ideia de progresso.
Então, eu trago essa interpretação aqui. Isso aqui é uma coisa que eu trouxe de outros textos. Não queria fazer isso, mas é porque, às vezes, precisou dessa vez para que não ficasse... Eu achei muito importante, por conta do contexto que a gente vive hoje, né? Aqui é a penúltima página, e aí ele traz, nas duas últimas frases do texto, o conceito de progresso. Então, o progresso se transformaria na resistência contra o sempre presente perigo da recaída. O progresso é essa resistência em todos os graus, não o abandonar-se na gradação, naquilo que a gente falou da acumulação, do produzir, da tecnocracia. Então, ele, não sei se vocês perceberam, toda essa análise histórica, toda essa dialética histórica da noção de progresso, do conceito de progresso, para no final ele dizer que o progresso não é uma gradação de ideias, não é uma gradação de técnica, não é uma gradação de domínio sobre a natureza, mas o progresso ele se transforma num espírito, numa resistência contra o perigo da recaída. O progresso é essa resistência em todos os graus, e não o abandonar essa gradação. Então, o progresso ele é a resistência à recaída. Não é uma gradação de evolução, de dominação, de emancipação, de iluminação. Não é revolucionista, essa questão que eu acho que é muito importante. Não é uma coisa assim que você vai evoluindo, não é essa a ideia. Você desligou o microfone. Então essa ideia do progresso pro Adorno. Então, é importante a gente dizer isso. É a noção de progresso pro Adorno. De que não é uma coisa evolucionista, igual a Pri falou. É eu simplesmente resistir a uma recaída. E aí para quem quiser ler a Retrotopia do Bauman, ou o texto do Benjamin sobre o progresso também, aí faz mais sentido também. Abrir aqui e falar só que o texto do Bauman, que chama Retrotopia, ele foi escrito em 2018, né? 17, ele já fala do Papa Francisco até. Ele fala do Papa Francisco e tal, e ele está preocupado, o Bauman, que é, na verdade, um sociólogo, filósofo, enfim, ele é polonês, né? Ele já morreu, esse é o último livro dele, na verdade. Ele está preocupado exatamente com o retorno na Europa de várias correntes, que é o que o João falou, de nacionalismos que voltam atrás, né? Na verdade, que olham para trás, que olham para um passado como se esse passado fosse brilhante, e ao invés de apostar numa utopia, que seria essa utopia do progresso, dentro dessa crítica mesmo à utopia do progresso, que foi produzida pela própria filosofia, eles fazem o quê? Eles retroagem a uma espécie de passado mítico, brilhante, maravilhoso, e aí o Bauman até fala, né, como se você saltasse para antes de Hobbes, né, para antes de qualquer contrato social. Então, cada um vai se armar e vai viver na sua bolha, no seu universo fechado. Então, ele está vendo essas coisas acontecerem na Europa. Eu acho que é muito interessante como ele nota esses elementos que ele não sabia o que ia dar, né? Ele não sabia, eu acho que nem do Trump ele sabia, já sabia. Mas ele está vendo isso na Europa, na verdade é muito europeu o texto. Mas eu já sabia, já foi 2018, né? O Trump foi em 2016. Já sabia. Ele está falando também muito da crise da União Europeia, né? Que vocês viram que a Inglaterra saiu, tal, porque a ideia de União Europeia era uma ideia, na verdade, a ideia de um ponto de vista cosmopolita. Inclusive, quando o Habermas vai falar da União Europeia, ele cita o texto do Kant, sabe? Então, essa ideia de que é uma união supranacional em que os estados, sendo nações históricas, tal, vivem numa outra comunhão, num outro nível de comunhão. E isso entrou, claro, em forte retrocesso, porque acabou ficando, e aí a gente volta um pouco à questão do Adorno, apenas numa tópica que diz respeito à questão econômica, virou uma pauta do economicismo e se perdeu
exatamente as outras dimensões que estavam implicadas na União Europeia, né? Nessa ideia. Então, é um pouco a questão do Bauman, né? Percebendo isso, o que essa crise provocou. Bom, eu não sei se vocês têm muitas perguntas sobre o texto do Adorno. Claro, o texto do Adorno, assim, ele não é um texto que o João falou, não é um texto fácil, né? Ao contrário, o Adorno ele não faz questão de ser didático nos seus textos, é próprio do Adorno, né? Eu vou usar um termo que é adorniano. O Adorno gosta muito dessas metáforas, né? A bruxa da história, da Bela Adormecida. Ele usa muitas essas metáforas assim que são um pouco comuns. Ele diria que o que a gente não deve fazer grosso modo, é jogar a criança com a água do banho, né? Quando a gente faz a crítica ao progresso. Então, é claro que essa crítica ela foi feita. O próprio Adorno faz essa crítica, se vocês quiserem, num dos livros que eu acho que é o mais importante do século XX, que é a Dialética do Esclarecimento, ele e Horkheimer. A Dialética do Esclarecimento vai falar exatamente disso, como o esclarecimento, num certo sentido, se perdeu e virou uma racionalidade instrumentalizada para fins. E aí vem essa questão do progresso como progresso para a ciência, né? Quando você vai, que é um progresso feito por acúmulos, né? Cada um vem e dá sua contribuição, e nós vamos para algum lugar que a gente não sabe muito bem qual é, porque você não tem um vetor desenhado, então o progresso se transforma nisso. E aí ele vai falar disso na Dialética do Esclarecimento, mostrando como o esclarecimento falhou, né? Enfim, inclusive comparando a estrutura a priori de Kant com Sade. É muito engraçado, tá? Merece ser lido. Não vou comentar aqui, né, porque primeiro faz tempo que eu li, depois, né, está gravando e é um pouco pornográfico. Ele compara um jogo de vôlei e essa coisa toda regrada, né, então, enfim. Mas aqui, nesse texto, pelo menos, ele cita Hegel, Marx, ele cita vários autores que a gente leu, é por isso que eu quis trazer também. Ele cita a historicidade hegeliana, que é essa historicidade dialética do absoluto. Ele cita Marx, obviamente, porque está dentro dessa questão hegeliana, mas ele salva, num certo sentido, alguns elementos kantianos dessa noção de progresso, né, também. Embora ele critique, claro, Adorno sempre critica todo mundo, tá? Ele nunca é uma pessoa que não critica todo mundo. Ele salva, no certo sentido, a racionalidade kantiana, porque ela é multifocal, né? Isso que o João falou muito bem. Quando você pensa o progresso como uma coisa só, você vai falar assim, então quer dizer que uma sinfonia de Mozart é melhor do que uma música medieval? Porque você está pensando tudo junto, né? Você está pensando um pacote. Né? Ele falou, não, a racionalidade é multifocal. Você tem uma racionalidade estética, você tem uma racionalidade prática, você tem uma racionalidade teórica. E essa potência kantiana de pensar a racionalidade, que é uma, mas é múltipla, é muito importante também para você exatamente conseguir pensar esses movimentos da noção de progresso, que a cada passo de dominação se põe um passo de reconciliação, como dialético nesse sentido, né? E como um modo possível, criticamente falando, evidentemente, né? Ele vai falar isso várias vezes, enfim, de não sucumbir nem ao mito, que é a retrotopia total, e nem à positividade dada do tecnicismo da natureza. Nenhuma coisa nem outra, né? Na verdade, a gente não quer o mito, né, de que a natureza se vinga de nós e tal, e que o Titanic foi destruído porque o homem está destruindo a natureza, né? Que é um pouco esse elemento que hoje em dia é muito mais comum, esse discurso, mas já era comum nos anos 60. Mas também não é a ideia de um progresso infinito para lugar nenhum, né? Que é um pouco o que a gente está pensando assim. Hoje em dia, quando você fala em progresso, por exemplo, se você pegar a noção de progresso que está implicada na nossa bandeira, né? Progresso é o quê? É sair para o oeste com correntão, destruindo tudo e plantando soja, porque nós vamos ficar ricos, né? Então, essa noção de progresso também, que ela, nenhuma nem outra, mas as duas se movendo, vamos dizer assim, para exatamente não perder, vamos dizer assim, essa potência do progresso. Ele cita o Benjamin, realmente você lembrou, né, da questão do anjo da história, porque o Benjamin vê essa questão do anjo da história como sendo empurrado pelo progresso, como se você não conseguisse fazer as contas com o seu passado. É uma frase do Benjamin, ele disse que
apenas uma humanidade totalmente redimida pode citar todo o seu passado. E isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente não pode citar todo o nosso passado porque nós não fizemos as contas com esse passado, né? Então, por isso que muitas vezes o passado aparece para nós como ou algo mítico, maravilhoso, tal, ou algo contaminado, né? Porque nós não fizemos as contas com esse passado. Então, o passado não é citável, né? Nesse sentido, ele não, a gente não fez o trabalho dialético com esse passado. Mas a questão um pouco de trazer esse texto, e ele fala do Nietzsche também, que o João também falou, né? Na verdade, estou só recuperando, como esse elemento irracionalista. Então, você vai fazer uma crítica à noção ao racionalismo, que o próprio Adorno faz, estou me colocando aqui, mas você vai fazer uma crítica ao racionalismo, que está implicado na noção de progresso, saltando para fora para um irracionalismo que também não tem, ao fim e ao cabo, não tem nenhum tipo de movimento e acaba girando em falso, né? E um pouco essa noção do sempre o mesmo é a tônica conservadora. Sempre foi assim, sempre será. O homem nunca progrediu, o homem sempre foi do mesmo jeito e, portanto, vamos deixar assim, né? Tá bom, né? Um pouco essa ideia que o Adorno está tentando exatamente colocar entre parênteses. E esse texto do Adorno, por incrível que pareça, é um texto otimista, entre aspas, né? O otimismo que ele é capaz, né? Porque ele, apesar de ele ser um autor que não vê muitas saídas para a racionalidade humana, ou para o que, enfim, a dialética, tal como ela foi pensada, aqui ele está pensando, não, a gente tem que recuperar pelo menos alguns elementos dessa noção de progresso, né? E aí eu coloquei esse texto, né, um pouco para a gente perceber esse autor contemporâneo, tá? Contemporâneo porque ele é meu contemporâneo, porque quando ele morreu eu já tinha nascido, mas de vocês não. A contemporâneo é ser do mesmo tempo, mas ele é nosso contemporâneo, num certo sentido, porque ele está falando de questões da bomba atômica, de questões que ainda são vigentes no nosso mundo, né? Ele não está falando exatamente, claro, nós estamos num patamar mais abaixo, né? Nós já rolamos mais o barranco aqui da noção de dominação da natureza, tal. A gente já chegou num limite que realmente talvez a gente vai se repensar, mas é um autor contemporâneo que está retomando a história da filosofia. Então eu quis fazer um pouco esse movimento também, né? Que o João apresentou muito bem, assim, porque é legal, eu acho, que vocês vendo que com o pouco que a gente estudou, entre aspas, a gente já consegue ler um texto mais complexo de outro modo. Tá? Mas é claro, vocês vão ler esse texto de novo. Tá? E outra coisa que eu queria mostrar com esse texto, muito embora depois a gente vai fazer críticas a isso, é que a história da filosofia ela é potente para pensar a filosofia, a filosofia do ponto de vista contemporâneo. Ele vai lá em Agostinho. Agostinho é um autor, como disse o João, lá do final do Império Romano, né? Do fim, é um autor que, para uma vertente que pensa a filosofia como não histórica, é um autor morto, né? Por que eu vou ler Agostinho? Eu vou ler porque é literatura, né? Enfim, foi um dos primeiros livros que eu li, As Confissões, quando eu estava não estava nem na filosofia, que a gente lê como literatura também, não tem nenhum problema, muito pelo contrário, literatura é superior à filosofia. Mas é um texto que ele está dizendo que não, que lá está sendo construída uma noção que depois vai ser conceitual e, portanto, quando a gente retorna lá, a gente percebe essas questões. A gente pode voltar a Agostinho para perceber esse movimento. Um pouco esse movimento também que eu quis fazer, né, para você. Eu queria até trazer um exemplo que eu vi hoje. Eu estava lá no Parque Shopping, né? Eu fui lá na leitura. E existem esses dois movimentos. Tinha um livro lá que chamava Platão, o maior sofista. E existe outro movimento que diz Platão, que toda a filosofia é uma nota de rodapé de Platão. Então a gente percebe essas duas noções, né? Alguém que acha que Platão é um sofista, então que ele não serve mais, que ele é um mentiroso e tal, e outra noção de que o Platão ele escreveu tudo e que os outros que vieram depois dele só complementaram. Que ele pôs todas as questões, né, enfim. Um pouco que a gente vai ver agora, e eu não vou tomar, aí assim, um pouco, o Adorno,
ele apresenta várias perspectivas, né? Enfim, ele apresenta vários modos como o progresso foi criticado, para, evidentemente, produzir um movimento do texto, né, que o João recuperou aí, argumentativo, que é próprio, que é do Adorno. Na parte que eu vou apresentar agora, eu vou tentar não tomar muita... como eu vou dizer? Eu não vou tomar as dores de nenhum filósofo, tá? Assim, eu vou tentar apresentar exatamente uma questão que é um problema. Por que eu vou fazer isso? Porque, claro, eu tenho meu posicionamento dentro da filosofia. Eu tenho um posicionamento que é muito mais próximo a Adorno e tal, beleza. Só que eu vou tentar apresentar isso como um problema, ou seja, sem solução. Eu vou apresentar as várias formas, então, em que essa crise da filosofia foi pensada a partir dos anos 30. Os dois textos que a gente vai ler na próxima aula, assim, a gente vai ler dois trechinhos só para comparar. Eles são, deixa eu ver a data aqui exatamente, um é de 31 e o outro é de 36. Então, a gente está ali nos anos 30 do século XX, né, enfim. Então, a gente está um pouco antes da guerra, mas um pouco antes da Segunda Guerra, e já está um pouco nessa crise, vamos dizer assim, da filosofia como uma ciência que se esvaziou, né? Então, a pergunta é o que faz a filosofia ciência, que é uma pergunta, na verdade, do Heidegger, né, no Introdução à Filosofia. O que significa introduzir alguém à filosofia? Que é um pouco esse curso, né? Introduzir a história da filosofia. É abrir uma porta e mandar a pessoa entrar porque ela está fora? Portanto, a filosofia é um dentro e alguém está fora da filosofia? E, portanto, ela é uma espécie de um conjunto fechado, circunscrito de saberes? Ou a filosofia já está lá em todo ser pensante de algum modo? E filosofia é se pôr a filosofar. Ele fala isso, depois ele fala, isso é um truísmo, né? Filosofia é se pôr a filosofar, mas o que significa isso? E aí ele vai tentando construir, nesse curso de introdução à filosofia, do Heidegger, que é um curso, na verdade, que ele fez para alunos que não são de filosofia, é um curso de introdução à filosofia, e cursos de química, de medicina, e ele está perguntando exatamente isso. Qual a relação da sua ciência, medicina, química, com a filosofia? É uma relação de pertencimento? A filosofia é uma grande fazenda que foi loteada em pequenos sítios? Ou todas as ciências, de alguma forma, elas possuem um posicionamento filosófico? Então, é uma questão que ele vai tentar pensar, mas se vocês forem ver, é uma questão muito nossa também. Qual o papel da filosofia na universidade? E, por conseguinte, na sociedade, né? Então, é um pouco essa questão que ele põe nesse curso de História da Filosofia. Não tem nada de autoajuda, tá? Não é fofo, não. Ele vai falar, por exemplo, quando você se põe numa sociedade como um médico. Você não é um médico porque você veste o jaleco e naquele momento você se torna um profissional, vai lá ganhar dinheiro, chega em casa, tira o jaleco, você é outra coisa. Não, é o modo como você se põe no mundo. É a sua abertura ao mundo. É o seu doar-se ao mundo, no certo sentido. Então, qualquer posicionamento desse tipo, em alemão, né, vocação, né, Beruf, né, a profissão, né, Anruf é chamado, né, então tem essa noção de chamado mesmo, né, porque profissão é um negócio, bem que profissão é profissão de fé, tal, mas a gente fala assim, que profissão você tem? Quero ser padeiro, quero ser pintor. A noção de vocação, ela é muito mais forte, ela é uma espécie de pôr-se no mundo, né, é como você se põe no mundo, e como você se põe no mundo, que é um movimento que vai ser estudado pela filosofia, não é individual, não é o indivíduo, eu quero me realizar, é exatamente o contrário disso, né, porque isso é o nosso modo moderno de pensar, eu quero me realizar, eu quero ser feliz, então eu quero ter uma profissão que eu ganhe muito dinheiro. Vocês viram lá o cara do Supremo falando que ele foi ser juiz porque ele é praticamente um franciscano, porque o juiz não ganha nenhum dinheiro do Supremo Tribunal Federal. Eu queria entender o que essa galera chama de ganhar dinheiro, mas, assim, é alguma coisa que a gente nem concebe, né? Assim, eu acho, pelo menos, né? Porque se ele queria não ganhar dinheiro e ser um profissional que se dá para o mundo, por que ele não foi ser professor, né? Na escola pública lá, né?
que também é uma profissão, na verdade, é um modo de se pôr no mundo. Então, é essa corda que o Heidegger tenta tocar, que não é, e o Heidegger vai responder isso várias vezes, ele não é um existencialista, então não é a existência que está pessoal, que está ali em questão, é um pôr-se no mundo. Então ele vai falar um pouco dessas questões, depois ele vai para a história da filosofia. Então ele vai procurar na história da filosofia os elementos dessa construção da filosofia como esse grande campo que depois foi sendo mapeado para se transformar em outras ciências. A gente vai ver isso um pouco na aula que vem. Eu tirei esse texto da introdução à filosofia do curso, porque ele é um texto longo, né, tal, e coloquei apenas o texto do Parmênides, tá, que é um texto que eu acho mais específico, é um curso do Heidegger também, mas que também ele vai trazer para nós uma dimensão dessa história da filosofia, no sentido forte, né, porque vocês devem ter pensado, pô, a mulher não começou nem a história da filosofia lá nos gregos, né, começou no Kant já. Agora a gente vai para os gregos, tá? Só que a gente vai para os gregos com um olhar que é um olhar contemporâneo. Depois a gente vai ver um pouco do Carnap, eu só vou citar o texto, tá? Porque ler Carnap e Adorno no primeiro ano é um pouco como, né, ler, não dá, né? Melhor do que literatura e filosofia e literatura juntas, enfim, seria perfeito aí. E essa questão, se Parmênides é para nós meramente um poema, né, enfim, depois a gente vai ver esse texto e tal, eu tenho várias traduções dele, o título é Acerca da Natureza, Perifícios, né, mas todos os textos dessa época tinham esse título. E a tradução é muito ruim, né? Porque natureza para nós é aquilo que parece para o Adorno, é aquilo que se põe como um outro do homem que o homem domina. E físis não é isso. Nós somos físis, tudo é físis. Físis é o que se move, é o que é. E uma das traduções que eu tenho aqui que eu acho horrorosa, tá? E gravou depois, eu vou ter que desgravar isso aí. Mas é acerca da nascividade. Até arrepia, dito feio. Mas é uma tentativa de traduzir físis. A gente não traduz a palavra, né? E é o que o Heidegger vai falar. Algumas palavras gregas são intraduzíveis porque aquela concepção grega originária se perdeu, não porque é outra língua, se perdeu por causa da filosofia. A filosofia foi esvaziando, né? Nós nos tornamos, de Parmênides até Nietzsche, nós nos tornamos metafísicos, né? Nós nos tornamos filósofos, né? Nós fomos entrando nesse afastamento da pergunta original, da pergunta pelo ser. Daí o Heidegger falar do esquecimento do ser. Então, toda a filosofia contemporânea, ela teria por movimento voltar-se para a sua própria história para buscar esse elemento de esquecimento do ser, para buscar o ser. O que o Carnap vai dizer, por um outro lado, na mesma época? Na verdade, isso é só jogo de palavras, o que o Heidegger faz é próximo à literatura, é poesia. Parmênides é um autor que deve ser lido nos departamentos de letras, ele não traz para nós nenhum tipo de movimento filosófico. E qual é o papel da filosofia? E aí a gente vai ver um pouquinho disso, um pouquinho dessas duas partes. A gente não vai ler nenhum texto do Carnap, porque é um texto que tem uma parte de formalização lógica que eu não dou conta, já, não estou nem falando de vocês, mas eu acho muito difícil, tá? Vocês vão ler depois com outros professores. A gente vai ver só um pouco esse jogo desses dois movimentos, e a gente vai ler dois trechos, né, do texto do Parmênides e do Heráclito, do Heidegger, tá? Então, isso fica para a próxima aula, e eu queria que vocês dessem lá uma acelerada, vamos dizer assim, no exercício do Hegel, né? Que é o exercício de paráfrase, porque agora a gente vai fazer um exercício de citação. Eu já vou até dizer mais ou menos como vou formular ainda lá e colocar para vocês, mas é a ideia de que se vocês tivessem sido movidos, como o Rousseau, né? Responda a tal pergunta. Se eu tivesse pedido para vocês, ou alguém tivesse pedido para vocês, escrever sobre a questão da erudição a partir de Hegel e Nietzsche, quais seriam as citações que vocês iam escolher no texto para pensar essa questão? Então, vocês vão pensar no texto que a gente leu estruturalmente alguns elementos para questionar. Então, é como escolher uma citação, porque os textos também, eles trazem, às vezes, várias dimensões. O que é uma pesquisa em filosofia no começo?
é pesquisar exatamente esses pequenos elementos que estão ali no texto, estruturalmente colocados, que a gente vai percebendo que não foram muito mapeados ainda. Então, a gente vai percebendo, olha, ninguém viu, e aí vocês podem construir uma argumentação própria a partir dessas primeiras citações, tá? É claro que esse é o trabalho, como disse o João várias vezes, é o trabalho do comentador, tá? O comentador de filosofia, eu sempre lembro, né, que quando a gente chegou aqui, tinha um pessoal que falava que era filósofo e a gente era comentador, e a gente falava que a gente ia sair na ala dos comentadores, na acadêmicos da Asa Norte. Na verdade, o comentador é uma função do filósofo, tá? Comentar textos. E muitos dos textos que a gente constrói que são próprios, eles são construídos também em cima de comentários, né? Então, você está comentando um autor e, a partir desse comentário, você constrói a sua própria argumentação. Dizem que todo bom filósofo é um péssimo historiador da filosofia, mas, mesmo assim, ele está partindo, às vezes, de uma leitura, e de uma leitura atenta, que, às vezes, é má historiografia, porque encontra no autor algo que ninguém encontrou. É por isso que a leitura estrutural ela é mais filosófica, porque ela vai fazer com que você entre na minúcia que não foi vista pelo comentador, que o comentador ele vai te dar, muitas vezes, uma visão padrão, né? Eu falei aqui mesmo, né? Existem dois modos de ler a questão do progresso, tem esse, ou seja, há comentadores que circulam por cada uma dessas áreas. Só que isso está dado, né? Assim, é o campo. É o que a gente chama, inclusive, de estado da arte, né? O estado da arte, que a gente vai conhecer, claro, né? Principalmente na pós. Claro, para você não ficar também inventando a roda. Mas quando a gente vai ao texto mesmo, a gente pode descobrir coisas que esses comentadores não viram, assim. E é aí que você vai dar um salto, né? Para o comentário, ou seja, dentro da própria área que estuda os autores, porque existe isso, também vocês vão descobrir, existem aqueles professores de filosofia ou pessoas que trabalham com filosofia que não estão tão preocupados em ter uma filosofia própria, porque também ser própria ou ser alheia, tanto faz, a gente já viu isso, mas em serem um núcleo que estuda determinado autor, vocês vão ver muito isso, tem o núcleo dos kantianos, o grupo dos hegelianos, eles estudam Hegel, claro, eles escrevem sobre outras coisas também, mas tem o grupo dos nietzschianos, aqui no departamento tem muito isso, né? Tem esses grupos. E a filosofia é muito formada em torno dessas questões, né? O GT Nietzsche, o GT Hegel, o grupo de trabalho, né? E é isso que o comentador faz. O capítulo do livro chama Parmênides, mas eu não sei se a gente já achou. A gente já achou? E eu tenho... Não sei, tinha que ver com a Vanessa também. Parmênides chama. É do Mas Heidegger, né? ano que vem, eu vou primeiro a gente vai ler o poema, tá? Que chama Perifrícios. Aí eu vou trazer para vocês uma versão, tá? Tem várias, tá? Tem várias. A versão que eu mais gosto é a versão dos pensadores, tá? Que eu acho que é a mais poética. Mas ela já é uma versão antiga. E existem várias outras, tá? Inclusive tem uma que tá aqui, vou pegar. Eu queria aproveitar, Pri, aqui, ó, por exemplo, né? eu queria aproveitar só para falar para a turma, né, que como a gente vai entrar agora na parte mais contemporânea, que basicamente a filosofia contemporânea é uma crítica à modernidade e à subjetividade. É uma filosofia da linguagem, em certo sentido, né? É a filosofia que fala da própria filosofia. Metafilosofia, não sei se eu diria, mas é um pouco isso. É uma crítica a esses elementos da filosofia moderna. Cadê aqui? Ó, o poema é curto, tá? Vocês vão descobrir também, o poema chegou para nós, o poema do Parmênides, aos pedaços, tá? Então, aqui tem os fragmentos, tá? E eu tenho também em grego, se vocês quiserem. Eu gosto mais mesmo da versão dos pensadores, tá? Que é mais fácil de achar, tal. Mas a gente vai comparar um pouco as versões. E eu tenho uma versão em grego que eu não estou achando. Que inclusive é num livro sobre o Heidegger, né? É um livro dos heideggerianos, né? Existe um grupo de heideggerianos muito forte no Rio de Janeiro, né? Faltam 5 minutos para a reunião explodir. Eu vou desligar aqui, então, porque